O Internacional venceu surpreendentemente o Ceará em Fortaleza, onde o Santos foi devastado aquele dia, já sob o comando do Vojvoda. Para mim, a pior partida do Santos no comando do técnico argentino foi aquele dia. Se bem que contra o Fortaleza também, e contra o Vitória na Vila Belmiro, meu Deus do céu, só por Deus. Mas aquele dia foi terrível, o Santos foi completamente amassado, foi 3 e poderia ter sido 6. Um Inter que se beneficiou de uma expulsão do Vina logo no começo do jogo. Teve uma expulsão também no final, mas acabou vencendo por 2-1 e chegou aos 40 pontos, desgarrando do Santos. Se o Santos vence o Internacional, mesmo vencendo o Internacional no Beira-Rio, o Santos não ultrapassa o Internacional pelo saldo de gols do Inter, que é melhor do que do Santos. Aquele 6-0 para o Vasco fazendo valer no campeonato. Mas o resultado é muito ruim, claro, porque o Inter está na briga e para mim é uma vaga. Embora o Fortaleza tenha vencido o Bahia, a tabela do Fortaleza eu não consigo acreditar que o Fortaleza vai conseguir uma arrancada para se livrar. O Juventude, com o empate que ele sofreu do Cruzeiro hoje no final, gol do menino da Vila, Caio Jorge, o 3-3, acho que está rebaixado e a chance de enfrentar o Santos já rebaixado na Vila Belmiro é muito grande. Mas tem uma coisa positiva no resultado do Internacional que pouca gente tem falado. O Internacional colocou o Ceará com 42 pontos na briga. Embora o Ceará esteja à frente do Internacional com 42 pontos, a tabela do Ceará é uma coisa ignorante. Vamos conversar sobre esse final aqui do campeonato. São 4 jogos, vai pegar fogo. Nós vamos sofrer. É um sofrimento que é por culpa do próprio Santos. Se o Santos tivesse vencido o Vitória, por exemplo, hoje a gente não estaria mais discutindo isso, né? Você tira 3 pontos do Vitória e dá 3 pontos para o Santos, né? Que faz um 1-0 inverso ali. Seria outro campeonato, mas o Santos se colocou nessa situação. Poderia ontem abrir, ontem porque eu tô gravando, ontem não, antes de ontem, né? Porque eu tô gravando já é meia-noite aqui, então o jogo foi na quarta. Na quarta-feira, o Santos teve a oportunidade de abrir 3 pontos do Vitória e ter um saldo melhor e um jogo de vantagem nas vitórias. E o senhor Neymar aprontou o que aprontou com um pênalti ridículo e vem pedir desculpas. Falei sobre isso no vídeo de mais cedo, mas vamos conversar sobre a situação realista do Santos nessa tabela. Não antes de eu te recomendar os produtos Quantum que apoiam esse canal. Estamos tendo mês de Black Friday. Essa biotina aqui é só um dos produtos. Biotina, para quem não sabe, é para ajudar no crescimento capilar e no crescimento de unhas, fortalece também a pele. É um dos muitos suplementos que você vai encontrar no site da Quantum, apontando o seu celular para o QR Code que aparece para você aqui na tela. Temos 20% de desconto no cupom FUTEBOTECO, que a Quantum é patrocinadora geral aqui do meu trabalho, tanto nesse canal como no Futeboteco. Então digita lá Futeboteco, você vai ter 20% de desconto, mas tem outros descontos que você vai encontrar no site no mês de Black Friday. Então creatina, esse EmaFit que aparece para você aqui, é um controlador de apetite que vai te ajudar muito a emagrecer de uma maneira bem saudável. Tem muitos e muitos e muitos suplementos, vitaminas de tudo quanto é tipo. Claro, não deixe de procurar um médico para saber quais são as suplementações que você precisa para o teu tipo de vida. Fechado? Bom, vamos lá, gente. Internacional venceu o Ceará 2-1, pulou para 40 pontos. O que transforma o jogo contra o Santos num jogo praticamente de permanência do Internacional na Série A. Se o Internacional ganhar do Santos, ele abre 6 pontos do Santos, deixa o Santos com 37. Mesmo que o Vitória vença o Sport fora de casa, o que eu acredito que é o que deva acontecer, embora esse campeonato está bastante surpreendente. O Sport dificultou a vida do Botafogo fora, nessa última rodada foi 3-2. Mas se o Internacional vence o Santos, o Inter está praticamente livre do rebaixamento. Com 43 pontos, eu acredito que o Inter não caia mais. Então agora a torcida do Inter, depois dessa vitória, vai se mobilizar. E eu já recebi, inclusive, comentários de torcedores do Inter aqui que a diretoria vai praticamente dar de graça os ingressos. O valor dos ingressos vão ser muito baixos para lotar esse jogo contra o Santos. Tem o fator Neymar,
que é a gente falando ou não do Neymar, criticando ou não o Neymar por onde passa, lota estádios quando é visitante, lotou até quando foi jogar em Mirassol, que não lota lá. Então, assim, a gente deve enfrentar na segunda-feira um Beira-Rio lotado e muito engajado, porque é o jogo do ano do Internacional, para o Internacional ganhar e se livrar do rebaixamento como um todo. Então é um jogo muito difícil. E aí, se isso acontecer, se esse placar acontecer, que é um resultado normal, não é o fim do mundo. Por que não é o fim do mundo? Porque o Santos vai ter, na minha opinião, a tabela de todos os times que brigam contra o rebaixamento, a tabela mais fácil. A tabela mais fácil. Por que eu falo isso? Em primeiro lugar, o Santos vai ter o Sport logo depois em casa. Sport que acho que não venceu ninguém fora de casa ainda, né? É um jogo que o Santos tem obrigação total de ganhar. O Santos vai enfrentar o Juventude, que com o empate com o Cruzeiro na penúltima rodada certamente estará rebaixado. Então o Santos enfrenta 2 times rebaixados na sequência, um em casa e um fora. E nunca foi fácil jogar no Alfredo Jaconi, tanto que o próprio Cruzeiro, que está brigando pelo título, teve dificuldade lá, foi 3-3, mas o Santos enfrenta um Juventude muito provavelmente já rebaixado, sem esse desespero todo, imagino que com menos intensidade e um gramado muito bom. E depois o Santos enfrenta o próprio Cruzeiro, que por sua vez, na última rodada, não deve estar brigando por título e vai ter provavelmente o time reserva para jogar, porque vai estar a 3 dias da semifinal contra o Corinthians da Copa do Brasil, nesse calendário maluco que é o calendário do futebol brasileiro. Olha o Ceará, por sua vez, os 4 jogos que o Ceará tem para fazer. O Ceará enfrenta o Mirassol fora de casa. Aí o Ceará recebe o Cruzeiro, que está brigando pelo título. Aí o Ceará enfrenta o Flamengo no Maracanã, brigando pelo título. E o Ceará encerra sua participação recebendo o Palmeiras, que provavelmente vai entrar na última rodada também brigando pelo título. A chance, o Ceará pega os 4 primeiros colocados do campeonato, velho. O Ceará pega o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado agora. 2 em casa, 2 fora. A chance do Ceará não pontuar mais no campeonato é uma chance... Claro, esse campeonato, vocês estão vendo, né? Hoje o Fortaleza foi lá, jogou contra o Bahia, onde o Santos também foi derrotado, e ganhou, cara. 3-2, chegou a fazer 3-1 no Bahia. Então, Campeonato Brasileiro não dá pra gente prever muita coisa. Mas quando você olha pra tabela do Ceará, não é muito difícil imaginar que o Ceará não faça mais do que os 42 pontos que estacionou aí. Então, o Internacional, ao passo que ele fez um resultado que é ruim para o Santos, porque ele se distancia do Santos, ao mesmo tempo ele joga um outro time para a briga, que é o Ceará. E, gente, o Vasco com 42 pontos também está na briga. A tabela do Vasco não é fácil. Acho que o Vasco não cai. Inclusive tem um jogo entre Vasco e Internacional que pode ser, a depender do resultado de Internacional e Santos, se o Santos consegue uma vitória contra o Inter, por exemplo, o jogo entre Inter e Vasco em São Januário, salvo engano, vira um jogo decisivíssimo. A tabela do Vasco é difícil. Então é isso, assim. O Santos enfrentou 4 adversários que eram os 2 brigando pelo título 3 vezes, né? 2 jogos contra o Palmeiras e 1 contra o Flamengo. E depois o Mirassol, que é a sensação. E agora vai enfrentar adversários um pouco mais tranquilos. O receio do torcedor é que o Santos respondeu melhor aos jogos no campeonato contra times lá de cima do que jogos contra times lá de baixo. O Santos, quando precisa propor jogo, precisa furar bloqueios, o Santos tem grande dificuldade. E é aí que eu acho que entra o fator Neymar. Quando o Santos enfrenta, por exemplo, o time fechado do Vitória, o Santos não tinha o Neymar aquele dia para com um passe, com uma jogada diferente, furar um bloqueio. Por isso que é imprescindível que o Neymar tome muito cuidado e não tome cartão amarelo em nenhum desses jogos para atuar os 4 jogos, porque o Santos vai precisar dele. Desculpa o cacete, irmão. Não tome cartão amarelo e jogue bem. É isso que precisa acontecer. Esse é o primeiro passo. Segundo,
além de ter o Neymar em campo, que teoricamente facilita contra esses times, na minha visão, o Santos hoje me parece que encontrou finalmente o meio-campo. Coisa que o Santos não havia encontrado. O Santos mudou muito a sua maneira de jogar ao longo do campeonato, fez 3 zagueiros em alguns jogos, contra o Botafogo lá, por exemplo, depois mudou no segundo tempo, deu certo. Aí você ia ver a configuração de meio campo sempre mudava, uma hora era Schmidt e Vitor Hugo e Zé Rafael, outra hora era só o Zé Rafael e o Vitor Hugo e aí tinha um terceiro zagueiro ou um meia a mais. Não, agora não, cara. Agora o Santos encontrou o seu equilíbrio no meio-campo com Schmidt, Zé Rafael e William Arão. Então eu acho que esses 3 caras dão uma sustentação para o Santos para sofrer menos contra-ataques dessas equipes que, muito provavelmente, vão jogar no contra-ataque. Eu falo principalmente de Sport e Juventude contra o Santos, que são 2 vitórias imprescindíveis para o Santos se ele quiser sobreviver. Então eu vejo que o Santos consegue... na figura desses 3 jogadores, bloquear um pouco mais os contragolpes e vai ter um pouco mais com o Neymar. Tá longe de ser o ideal, né? Esse Neymar aí, mas um Neymar com ele lá vai ser um pouco diferente do que foi quando o Santos tentou furar bloqueios do Fortaleza, já com o Neymar, é verdade, aquele dia. Mas ainda muito longe, né? Era o Neymar que voltava ali de lesão, agora ele tá um pouco mais adaptado e diferente contra o Vitória quando ele não tava. Então assim, quando a gente olha friamente para a tabela, eu continuo achando, eu que já achei que o Santos caía, quando a gente olha friamente para a tabela, hoje eu acho que o Santos não cai. O Vitória, eu também não sei se cai. Eu acho que são os 2 times que vão brigar, mas o Internacional não tá fora da briga apesar da vitória. Se o Santos vence o Internacional, o Santos recoloca o Internacional na briga. E o Ceará foi colocado na briga. Se por um acaso o Santos vence o Internacional na próxima rodada e o Mirassol faz a lição de casa contra o Ceará, independentemente do resultado do Vitória, fica Santos Internacional com 40 e o Ceará com 42. O Santos fica a 2 pontos do Ceará, tendo que enfrentar o Sport na Vila Belmiro, o último lugar, e o Ceará recebendo o Cruzeiro em casa, bicho. Recebendo o Cruzeiro. O Ceará que ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão. Assim, E aí você fala, pô, mas aí... E outra, se o Santos vence o Internacional no Beira-Rio, a vitória do Ceará contra o Cruzeiro pode ser boa para o Santos, porque pode acabar com a chance de título do Cruzeiro. E aí fazer com que o Cruzeiro jogue com o time reserva. Então assim, gente, o jogo com o Internacional é importantíssimo, cada ponto agora é importantíssimo. Um empate que seja, e eu não digo pensando na situação da tabela para a próxima rodada, porque, de novo, o empate entre Santos e Internacional muito provavelmente coloca o Santos na zona do rebaixamento, que vai ser horrível. E aí, do ponto de vista psicológico, não é fácil. Mas quando você olha para o campeonato, para os pontos que você tem que fazer, assim, um empate contra o Internacional, desde que você tenha 3 vitórias nos jogos finais, te garante na primeira divisão. E é isso que o Santos tem que fazer. Independentemente do resultado contra o Internacional, o Santos tem que vencer os seus 3 últimos jogos. Tem que vencer o Sport em casa, tem que vencer o Juventude fora. Não dá para negociar, a não ser que vença o Internacional fora. Aí você pode negociar um empate contra o Juventude. E depois contra o Cruzeiro, muito provavelmente reserva, tem que brocar, tem que vencer. Ah, mas mala branca, não importa, o Santos não pode querer mais que os adversários. É a vida do Santos que está em jogo. A vida desses atletas que está em jogo. Então assim, complicou? Eu não sei, cara. Esse campeonato tá tão maluco que muita coisa pode acontecer. A gente pode simplesmente empatar com o Internacional e o Vitória perder pro Sport. Você fala, caramba, como que isso aconteceu? Esse campeonato é uma maluquice, cara. Uma maluquice completa. Vai ser sofrimento até o final. Porque me parece que toda vez que o Santos começa a colocar um pouquinho o pé fora, começa a dar um pouquinho mais de margem para a diretoria começar a pensar em trabalhar o ano que vem, os caras fazem merda. Todo jogo que é para meio que botar um pé fora, os caras fazem merda. Não foi diferente contra o Mirassol. Vamos ver os próximos jogos aqui na frente. Agora o que tenho que dizer é o seguinte. Se com essa tabela que o Ceará tem, a tabela que o próprio Internacional tem, que o Vitória tem, e o Santos tem, o Vasco também, se for o Santos a cair,
É uma vergonha. Não, assim, já seria uma vergonha de qualquer jeito, dado o fato de que o Santos tem a sexta maior folha salarial, dado o fato de que o Santos foi o quarto time da primeira divisão que mais gastou dinheiro para contratar jogadores esse ano, e que teve um planejamento péssimo. Isso vai ser o Santos caindo em qualquer circunstância é uma vergonha histórica para essa diretoria. Vai ser o ano mais vergonhoso do Santos e essa diretoria vai se tornar, se o Santos cair, a pior diretoria que já passou pelo Santos na história, até porque além de cair, arrebentou com a dívida do clube, né? O Rueda caiu, mas ele não salta a dívida. Só vocês olharem o balanço. Então, nesse aspecto, se transformaria na pior diretoria de todos os tempos do Santos, através da figura do Marcelo Teixeira. Mas, cara, quando você olha para os adversários, jogando contra 2 rebaixados e um time reserva, que é o que deve acontecer, se o Santos cair nesse cenário, irmão, aí se eu ver a torcida jovem, Marcelo Teixeira com esse time está de brincadeira, aí eu vou saber que aí, de fato, aí vai ficar tudo muito claro pra mim do que aconteceu. Vai ficar tudo muito claro pra mim. Porque aí, irmão, não dá pra perdoar. Vamos ver. Estamos aqui torcendo, o campeonato pegou fogo lá em cima e aqui embaixo, onde a gente tá. Final de semana tem alguns jogos, o Santos só volta a campo na segunda, vou curtir no domingo o show do Oasis, tentar não pensar nisso, no Morumbi. E segunda-feira tem live aqui pós-jogo. Até lá a gente vai conversando sobre os assuntos que eventualmente pintarem. Grande abraço e até o próximo vídeo.